Então, estamos resolvendo aqui a prova do ENA 2024 e agora vamos para a questão 6. Tá? Então, um círculo está inscrito em um setor circular de 90 graus. A razão entre a área do círculo inscrito e a área do setor que o contém é igual a. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar, eu vou fazer essa representação aqui. Como é que se diz? O raio do círculo inscrito, o menorzinho, eu vou chamar de R. Não, vamos chamar o seguinte, R minúsculo. Tá? Então, se a gente pegar esse segmento aqui, que vem daqui até aqui, a gente vai ter aqui o raio, né, do círculo, porque é do centro até aqui, e tem que ter mais essa diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado é bem... A gente faz pelo teorema de Pitágoras, né? Mas é o lado raiz de 2, né? O raio raiz de 2. Então, faz, né? Raio quadrado mais raio quadrado igual a diagonal ao quadrado, vai ficar diagonal ao quadrado igual a 2 raio quadrado, tira a raiz quadrada, vai dar diagonal é raio raiz de 2. Ou seja, o raio maior, vou chamar de R maior, vai ser igual ao quê? Ao raio menor, esse pedaço aqui, mais esse aqui. Então, mais raio raiz de 2. Tá? Então, o raio maior vai ser, coloca em evidência, né? Fator comum, 1 mais raiz de 2 vezes o raio menor. Tá? Agora a gente tem que achar as áreas, porque é isso que a gente está interessado, né? Então, a área do círculo menor é o quê? Π, R, raiz de 2. A área do setor circular, setor circular é o quê? É a área do círculo maior, πr ao quadrado, πr ao quadrado, dividido por 4, né? 1/4 do círculo maior. Ou seja, a gente vai ter o quê? Se a gente substituir a expressão aqui, vai ser π 1 mais raiz de 2 ao quadrado, r ao quadrado, sobre 4 vai ser sobre 16. Vou verificar se isso aqui está certo. Então, a gente quer fazer a razão, né? Se a gente quer fazer a razão, o π aparece nos dois, então, né, a razão. A área do círculo... Perdão. A razão que a gente quer é a área do menor, perdão, a área do maior, dividido pela área do menor. Então, vai cancelar o πr ao quadrado, vai sobrar isso aqui, né? 1 mais raiz de 2 ao quadrado sobre 16. Então, não tem jeito, né? Tem que fazer essa conta. Aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, 1 mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 raiz de 2. Tudo isso aqui dividido por 16. Então, isso aqui vai dar... Não é isso aqui não, né? Está pedindo a área, o círculo inscrito e o setor que o contém. Então vai ser o inverso disso, né? Então a gente vai ter 16 sobre 3 mais 2 raiz de 2. É isso, deixa eu dar uma conferida, pausar e já volto. Tá, então vamos retornar aqui, porque eu cometi um pequeno deslize. Aqui a gente, quando eu dividi por 4, não era 4 ao quadrado, né? Então esse 16 aqui não era para ser 16, era para continuar sendo 4, né? Então aqui a gente vai ter 4 e aqui a gente vai ter 4, tá? Aqui também, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aqui também é 4. Mas as alternativas elas não estão nesse formato, ela não faz a conta, não racionaliza nem nada disso, né? Então é simplesmente o inverso disso, né? Não precisava nem ter feito nenhuma conta. Isso. Como é o
inverso disso vai ser isso aqui elevado a menos 1, né? Ou seja, vai ser 4 dividido por 1 mais raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Então vamos continuar aqui. A gente pode... Então, vamos lá, eu dei o enunciado. O tabuleiro é formado de casas quadradas de mesmo tamanho e contém 300 colunas. Cada coluna possui uma casa a mais que a coluna imediatamente à sua esquerda. A casa superior de cada coluna é pintada de preto e cada linha segue pintada com 2 casas brancas e uma preta. Depois repete-se esse padrão. A figura abaixo mostra as primeiras 9 colunas desse tabuleiro. Então tá, então a gente tem aqui uma diagonal branca, branca e 3 pretas. Então tem 3. Depois branca, branca e depois 6 pretas. Branca, branca e 9 pretas. Porque se a gente fosse contar, né, daria 1, 2, 3 conta. 4, 5, 6 conta. Assim por diante. Então a cada 3 a gente soma um 3. Como vai até 300, a soma das casas pretas, 3 mais 6 mais 9, até 300. Então aqui é uma conta bem fácil de fazer, né? A gente tem uma PA de razão 3, e com quantos elementos, né? Começa em 3 vezes 1, acaba em 3 vezes 100. Então são 100 elementos, né? Ou seja, a razão... como é que eu vou fazer essa conta aqui? 100 vezes, né, o número de elementos, vezes o primeiro mais o último termo, dividido por 2. Né? A média aritmética entre o primeiro e o último. Então vai ser 100 vezes 303 dividido por 2. Ou seja, vai ser 50 vezes 303. Então basta fazer essa conta aqui. Vamos fazer a conta aqui. 303 vezes 50. 15150. 15.150. Tá? Continuando então. Um torneio de tênis individual é disputado pelo sistema eliminatório. Cada dupla de jogadores disputa uma partida entre si. O vencedor segue no torneio e o perdedor é eliminado. Se no torneio há 128 participantes, quantas partidas serão necessárias para se definir o vencedor da competição? Então, a gente tem um total de 128. Então, cada dupla de jogadores disputa. Então, é selecionado duplas, ou seja, se a gente vai selecionar duplas, vai ter 64 jogos. E a gente vai fazer esse jogo e vai eliminar metade. Então, vão restar 64 jogadores. Eles vão disputar entre si, como são duplas, são 32 jogos. E vão restar 32 jogadores. E assim a gente permanece. Aí vai fazer 16 disputas, assim por diante. Então a gente tem 64, mais 32 jogos, mais 16, assim por diante, até chegar 2 mais 1, que vai ser a final. Então a gente tem uma soma de PGs, né? O anterior era uma soma de PA, agora tem uma soma de PG. Então a soma de PG aqui é... Vamos verificar aqui, eu tenho 2 na 4, 2 na 5, 2 na 6. Opa, 2 na 6. Então, o primeiro termo, 1, né, não precisa colocar. Aí coloca o último termo, soma 1, diminui 1, divide pela razão menos 1. Ou seja, vai dar o próximo termo, que é 128, menos 1, que vai dar 127. É a PG mais simples, assim. A razão aqui lá embaixo acaba dividindo por 1, então vai dar 127 jogos para chegar até o vencedor. Vamos continuar então. Quantos são os anagramas da palavra teorema? Então, qual é a característica dessa palavra aqui? Né? A gente tem que iniciam com vogal, isso é um ponto importante. Né? Anagrama a gente vai colocar numa outra ordem, permutar.
as letras, né? Tem que ter todas. A gente tem o seguinte, temos 3 consoantes e 4 vogais, sendo 2 repetidas. É um ponto importante. Então, se a gente colocasse em primeiro lugar, como se fosse diferente E1 e E2, se a gente fizesse todas as permutações, né? Como é que a gente coloca em ordem? 7 fatorial, né? Então, 7 fatorial é 5.040. Isso a gente já está meio acostumado de fazer, né? Só que o que acontece? Os anagramas, eles vão ter E1 e E2 em 2 posições distintas, mas na prática eu quero considerar como E e E. Então eu tenho que dividir pelas permutações disso, né? Ou seja, por 2. Então vai ser 2.500 mais 20, 2.520, né? Certo? Esses são os anagramas da palavra teorema, 2.520. Agora eu quero que inicie com vogal. Inicie com vogal. Então, deixa eu raciocinar um pouquinho aqui, só um instantinho. Então, se a gente quiser fazer a conta dos começados por vogal, né, tem uma exemplificação do anagrama, a gente teria que separar em caso, né? Se começa com E, vai ser uma fórmula para depois, se começa com outra vogal A e O, vai ser outra fórmula, que vai ter os Zs repetidos. Então, uma maneira mais simples de calcular é pegar todos esses anagramas da palavra e diminuir daqueles que começam com vogal, porque daí a estrutura é a mesma, né? Os que começam por vogal, por consoante. Os que começam por consoante têm que começar por 3 consoantes, T, R, E. E aí a gente tem, e aí a gente tem restando aqui, são 2 consoantes e mais 4 vogais, ou seja, aqui vai ser permutação de 6. Permutação de 6 é... Deixa eu lembrar. Permutação de 6. Esqueci. Permutação de 6. 720. E vamos ter que dividir por 2. Fatorial de novo, que é 2, né? 720 por 2. Porque a gente pode ter as variações de E1 e E2, que tem que ser considerado como a mesma coisa, né? Então aqui vai dar 700 a 350, mais 360. É isso? É isso sim, tá? Então temos que multiplicar pelo 3. Né? 3 vezes 360. Então vamos lá. 3 vezes 300 dá 900, mais 3 vezes 60, 180, 900, 1080. Então, essas aqui são os anagramas da palavra teorema que começam por uma consoante. É isso aí. Então eu tenho que subtrair, né? 2.520 menos 1080. 0, pego emprestado aqui. 4 e 1. Então dá 1.440. Tá? É isso aí. Então vamos fazer a próxima questão. A nota dos 10 alunos de uma turma foram as seguintes. Considere as seguintes afirmações. A média é tanto, a mediana é tanto, a moda é tanto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Na mediana a gente tem que colocar em ordem, né? Então vamos considerar aqui as notas. Qual que é a nota mais baixa? A nota mais baixa que eu consigo achar é 5 e 2. Então, vou colocar em ordem aqui. 5 e 2. Vai ficar meio feio assim. Vou colocar aqui embaixo. 5 e 2, tem mais espaço. Depois, acho que é 6 e 8. Tem 2 6 e 8. Então 6 e 8 e 6 e 8. 6 e 8. 6 e 8. Depois, deixa eu ver, 7 e 5. 7 e 5 é a menor. Então 7 e 5. Vou fazer o rol dos dados, né? Vou colocar em ordem. 7 e 7. É o segundo menor, é o próximo, né?
Depois é 8 e 3... Não, 8 e 1. 8 e 3. E 8 e 5. 8 e 1. 8 e 3. E 8 e 5. Depois 9, 8 e 9. E depois 9 e 2. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O único que se repete aqui é o 6 e 8. Portanto, a moda é 6 e 8. A mediana é 7 e 9. Então, primeiro, segundo, são 5, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então a mediana vai ser entre o quinto e o sexto. Média aritmética entre 7 e 7 e 8 e 1. Então vai ser 7 e 9. Mediana. Ah, tô com um problema aqui na minha coisa. 7 e 9. A média aritmética não tem o que fazer, né? Temos que somar todos esses elementos aqui e dividir por 10. Então, deixa eu fazer essa conta e já retorno aqui. Então, se a gente fizer essa soma toda, de todos os elementos, a gente vai obter 77. 77, o que nos facilita um pouco, porque são 10 elementos. Dividir por 10 vai dar 77. Então, de fato, a média aritmética é 77 e as 3 estão corretas. Tá? E a gente termina essas mais 5 questões.